A finalidade aqui, certo, é tratar um pouco de síndrome de ovário policístico aí, certo? Ou denominado SOP também. Eu vou tentar, de uma forma bem resumida, tá? Trabalhar esse tema aí falando os principais aspectos do mesmo, tá bom? Nesse primeiro vídeo nós vamos tratar um pouco das características gerais, para você tanto revisar alguns conceitos, quanto aprender novas características aqui sobre essa própria síndrome aqui, tá? Então, além de síndrome de ovário policístico, outros sinônimos frente a essa doença aqui, certo? Essa alteração, nós vamos ter síndrome de ovário micropolicístico, tá? Também pode ser chamado de síndrome de Stein-Leventhal, que foi a pessoa que descreveu sobre, certo? Então, nas literaturas mais antigas ainda se usa esse nome, mas hoje em dia já não está mais tanto usual. Foi lá na década de 30, tá bom? Policistose ovariana, anovulação normogonadotrófica, enrolando aqui, e o principal, que é a síndrome de anovulação crônica hiperandrogênica. Presta atenção nesse nome aqui, ó. Síndrome, a gente vai tratar de um conjunto de sinais e sintomas. Anovulação crônica, poxa, tá dizendo o nome, ó. Por isso que é importante entender esse nome aqui, porque a mulher não está ovulando. Ela não está ovulando e por conta dessa não ovulação, ela não produz progesterona, certo? Que não tem a formação lá do corpo lúteo, não produz progesterona, por consequência ela não menstrua. Então daqui eu já tive que a mulher não está ovulando e que também não está menstruando. Tem uma amenorreia secundária. E eu fiz um vídeo explicando que a principal causa de amenorreia secundária é a síndrome de ovário policístico, tá? E também tem essa característica hiperandrogênica, ou seja, que ela produz excesso de, ou seja, tem concentrações em excesso, já vou explicar isso, tá? De androgênio, certo? Que mais o que a pessoa denomina de hormônio masculino, certo? Aqui, tá bom? Que não é exatamente assim, mas é só para que você entenda, tá certo? Então guarda esse nome aqui, que isso é importante para você estruturar uma linha de raciocínio frente ao tema. Continuando, certo? Sobre algumas características, assim, bem decoreba, você vai perceber que essa primeira parte ela vai ser bem decoreba, mas nós vamos tentar amarrar os conceitos aqui e tentar raciocinar um pouco frente a isso. Então, entender que a endocrinopatia mais comum em mulher, período de menarque, período reprodutivo ali, certo? Segundo ponto, 30 a 40% das mulheres inférteis, elas têm o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Não vou entrar em critério de infertilidade, eu só estou dando um dado aqui que ele é decoreba, tá bom? Então guarde isso aí. As mulheres apresentam ciclos irregulares quando possuem, certo, essa síndrome. Outro detalhe é a principal causa de amenorreia secundária, falei anteriormente, e o detalhe que também é a principal causa de hiperandrogenismo. Mas deixa eu te falar um detalhe aqui, ó. O hiperandrogenismo ele vai estar presente na síndrome de ovário policístico, até porque o nome lá, certo, de síndrome de anovulação crônica hiperandrogênica, ele está lá. Então ele é característico de síndrome de ovário policístico, mas não é patognomônico. Não é patognomônico de síndrome de ovário policístico, mas é característico então, o hiperandrogenismo. Tem outras causas de hiperandrogenismo que nós vamos ver quando estiver falando de diagnóstico diferencial aqui, tá? Detalhe também, certo, que tem uma relação paralela e conjunta de resistência à insulina na paciente com síndrome de ovário policístico, tá? Onde é que eu quero chegar com isso daqui? Que nós estamos tratando de uma síndrome que não é só alterações hormonais. Não se manifesta só com alterações hormonais. Ou seja, a síndrome de ovário policístico, ela basicamente é a ponta do iceberg. O problema é que também tem alterações reprodutivas, também tem alterações metabólicas, olha só, a resistência à insulina. E lembra lá que resistência à insulina está relacionada com o quê? Com diabetes tipo 2. Está relacionado com paciente obesa. Cara, hipercolesterolemia, certo? Vai ter as dislipidemias de forma geral, aumento de colesterol, aumento de LDL,
colesterol total, aumento de LDL, diminuição de HDL, aumento de triglicerídeo, certo? E isso tudo afeta o quê? Afeta a nível cardiovascular. Então, se você perceber, a síndrome de ovário policístico é só a ponta do iceberg. É o que eu estou vendo, tá? Mas tem todo um contexto dentro disso ali, e é por isso que é importante entender sobre essa síndrome aqui, saber detalhar sobre ela, tá? Só para amarrar algum conceito, a funcionalidade do eixo hipotalâmico, certo? Hipófise, ovário e útero, a funcionalidade do mesmo tá normal, tá bom? Aqui tá tudo normal. A questão está no retrocontrole, tá? Vai estar no retrocontrole dos hormônios. Tá bom? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Então, o problema, só para fechar aqui, o problema está no retrocontrole, tá? Porque é o seguinte, quando eu estiver tratando de, antes de falar disso ali, quando eu estiver tratando de fisiopatologia, nós vamos ver que tem uma proteína, que eu vou falar dela aqui posteriormente, que é uma proteína que ela é carreadora, ela é transportadora de hormônios sexuais. Essa proteína, quando ela está baixa, ela vai gerar determinadas alterações que aumentam, certo, a fração livre dos hormônios dos androgênios. Por consequência, ela vai ter mais a questão da hiperandrogenismo, certo? E por consequência vai ter mais características masculinas, certo? E suscismo. Eu vou detalhar isso depois, para a gente não esticar tanto aqui. Outro detalhe que eu quero que você lembre é sobre a questão da teoria das duas células, duas gonotrofinas, tá? Você só dá uma lembrada aí, ó, o colesterol chega lá a nível da teca, da célula da teca, certo? Pela ação do hormônio luteinizante, ela forma os androgênios aí, ó, androstenediona e testosterona. Esses hormônios chegam na célula da granulosa e pela ação da enzima aromatase, com ativação do FSH, certo? Vai formar lá os estrogênios, estrona e estradiol, tá? Entende isso aqui, porque na hora que eu estiver falando de fisiopatologia, você vai lembrar disso aqui e vai facilitar mais a tua vida, tá? Então, só revisa aí essa questão da teoria das duas células, duas gonotrofinas. Lembra lá, ó, duas células é a célula da teca, a célula da granulosa. Duas gonotrofinas, o LH e o FSH, tá bom? E por último, para fechar, a gente fala aí da SHBG, tá? A SHBG é justamente a proteína transportadora de hormônios sexuais, tá bom? Ela transporta tanto o androgênio quanto os estrogênios, tá certo? Então, entender isso, que é uma proteína transportadora de hormônios sexuais, ela é produzida a nível hepático, tá? E qual é o meu objetivo de falar dela aqui? Porque presta atenção, cara. Os hormônios, certo? Vamos tratar dos hormônios sexuais aqui, ó. Eles têm uma parte dele que a gente conta lá. Quando vai solicitar, você solicita o hormônio total, a testosterona, por exemplo, a testosterona total e a testosterona livre, na sua fração livre. O que significa isso? Testosterona total é uma redundância, mas assim, é o total de testosterona, ou seja, tanto aqui está ligada ao transportador, quanto aqui está na sua porção livre. Então, só para você entender, testosterona, olha, testosterona ligada ao SHBG, essa proteína transportadora, ela é em torno de 80%. A testosterona ligada à albumina é em torno de 19%. E a fração livre, que já eu especifico o que é, da testosterona, é em torno de 1%. A fração livre é a porção biologicamente ativa da testosterona, ou do hormônio sexual. Não entendi ainda. É a parte que atua, que gera clínica, que gera manifestações. Essa é a fração livre. É a que está atuando. Essa fração livre, na síndrome de ovário policístico, ela estará alta, estará aumentada. Por quê? Porque a SHBG na síndrome de ovário policístico reduz. Se ela reduz e a testosterona ela estava ligada a ela sem atuar, era 80% da testosterona, então vai ter maior proporção, certo? Maior concentração de testosterona livre agora, de testosterona atuante na sua porção livre, certo? Na sua fração livre, tá bom? Então o principal problema aqui da síndrome de ovário policístico
na fisiopatologia dela, como vamos ver posteriormente, é a redução do SHBG. E um dos fatores que estimula essa redução é a resistência insulínica. Então você percebe, ó, que o eixo hipotálamo hipófise ovário, certo? Hipotálamo ovariano, pode dizer assim, certo? Ele não está alterado, está tudo normal. O problema está na diminuição dessa proteína aqui, tá bom? Então, só para fechar aqui o conceito, certo? Eu botei essa fraçãozinha aqui, só para você entender que a concentração, esses símbolos aqui, certo? Esse parêntese aqui, eu botei como concentração. Então, a concentração, certo? Ela é inversamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de SHBG, eu diminuo a fração livre hormonal. Se eu diminuir a SHBG, eu aumento a fração livre hormonal. Que é isso que vai ser característica, certo, da clínica na mulher. Tá bom? Então vai lá, ó. Essa primeira parte aqui ela é um pouco decoreba, tá? Bem textual. Mas dá uma descansada agora aí, toma um café aí, tá bom? E a gente vai continuar falando dela. Valeu!